Salve, salve, meus amigos! Bem-vindos ao canal 2008 Eu Servi. Meu nome é Cristiano Oliveira de Jesus e hoje nós vamos falar se vale a pena servir o Exército Brasileiro. Se inscreve no canal, deixa seu like. Após assistir esse vídeo, deixa esse comentário e vamos para o tema do vídeo. Galera, na internet hoje em dia eu tenho visto bastante, muitas pessoas falando sobre a carreira militar, se vale a pena servir ou não, se vale a pena ser militar de carreira ou não, entre outros assuntos, né? Desvalorização da carreira, baixo salário, guerra de egos, entre outras coisas. O que eu adianto para vocês? Isso tudo é verdade, tá? Infelizmente, hoje em dia existe uma grande desvalorização da carreira e, cara, eu particularmente não culpo a instituição em si, né? Porque o que forma a instituição são as pessoas que ali prestam serviço para ela, né? Seres humanos, entendem? Com sentimentos, pensamentos, entre outras coisas, totalmente distintos um do outro, entende? E dentro disso, dentro de um poder que você tem dentro das Forças Armadas, você utiliza desse poder muitas vezes para impor uma opinião, até mesmo para suprimir a opinião alheia, para se impor de uma forma onde o argumento não é suficiente, porque quando a pessoa perde no argumento, aí entra a antiguidade, né? E uma coisa que eu sempre falava para o pessoal era o seguinte, né, para os meus companheiros ali, subordinados, eu falava, pessoal, posto não é sinônimo de conhecimento, graduação não é sinônimo de conhecimento, patente não é sinônimo de conhecimento, porque muitas vezes o que está aqui na gola não está aqui na cabeça, entendem? Ninguém, na minha visão, era tão moderno que não podia ensinar e nem tão antigo que não pudesse aprender. Tá? Mas, infelizmente, muitas pessoas se calçam na sua graduação para impor uma superioridade sobre os subordinados. Mas, como eu disse para vocês, isso é da pessoa. E aí é difícil combater isso na instituição, tá? Porque existem grupos fechados lá dentro. Isso é uma verdade, todo mundo sabe. Questão salarial. Galera, existem inúmeras profissões, inúmeros negócios que você pode abrir, entre várias outras coisas, que vão render mais dinheiro do que o salário das Forças Armadas. Seja como praça, seja como oficial. Isso aí não é segredo para ninguém. Por isso que, ao meu ver, tem que ser por vocação. A pessoa tem que entrar por vocação, tem que gostar do negócio. Porque o salário é um bônus. Vai sacrificar tempo, vai sacrificar sonhos, vontades, vai sacrificar descanso, né? Proveito com a família, entre outras coisas. Muitas vezes o cara tem que ficar sendo transferido, se for militar de carreira, vai para uma outra cidade ou outro estado, entendeu? Às vezes a família já está ali estabilizada no local, às vezes a esposa trabalhando, ou se a mulher é militar, às vezes o marido está trabalhando, filhos numa boa escola, entre outras coisas, né? Até cursando uma faculdade, enfim. Então isso é um grande problema para o cara que é de carreira. É muito raro o caso do militar que consegue ficar pelo menos ali na mesma guarnição, tá? É muito raro. Tem gente que consegue fazer um bom tempo na carreira em uma determinada cidade, né? Às vezes pede uma transferência de um quartel para o outro, enfim. Mas isso é raro, cara. Geralmente tem aqueles períodos obrigatórios de guarnição, que o cara tem que ir para outro estado, enfim, se apresentar. Envolve várias questões essa questão da transferência, tá? Então é muito complicado. Outro ponto, galera, que não pode deixar de falar, é sobre muitos problemas que ocorrem dentro da instituição, certo? Não é todo aquartelamento ali que recebe suprimentos, mantimentos, entre outras coisas. Então, muitas unidades estão realmente numa situação precária. Pelo menos, se na minha época eu tive a oportunidade de viajar por várias cidades, conhecer várias unidades, né? Eu já via que uma era totalmente diferente da outra. Tinha umas que estavam muito melhores e tinha outras que já estavam ali na sobrevivência mesmo, cara. E aí é complicado, tá? Outro ponto que, cara, isso aqui é uma outra realidade que poucas pessoas falam. Às vezes o cara só tá entrando ali por uma estabilidade, por um dinheiro, ele não gosta daquilo. Esse é outro problema. O cara vai empurrando com a barriga. Porque o dinheiro acaba não sendo assim, não cobrindo, cara, toda a dedicação que a pessoa está dando ali, né? Todo o tempo que está sendo tomado ali.
Por isso que eu falo, tem que ser vocação, cara. Se você for só por questão de estabilidade, dinheiro, embuste, ego, né, prestígio, cara, não vai valer a pena. Porque quem gosta daquilo de verdade, quando veste a farda, tá? Quando o cara tá usando aquilo, não importa o pensamento das outras pessoas, aquilo é o máximo para ele. Agora, infelizmente, o que acontece? Tem gente que tá lá, o cara só tá passando tempo, cara, o cara só tá voando lá. E aí ele não tá correndo atrás de outra coisa e tá lá empurrando com a barriga. Conheci muitos que estavam lá só por estar. Era ruim o cara tirar serviço, era ruim o cara participar de missão, era ruim o cara participar de formatura, tudo era ruim pro cara. Militares de carreira. Claro que eles não ficavam ali reclamando com o subordinado, mas quem gosta do negócio sabe, conhece, consegue reconhecer quem não gosta, cara. É no olhar, é no jeito, é no se fardar, na forma de falar, na instrução, qualquer coisa, cara. E infelizmente é complicado pro subordinado que vive aquilo, ver os caras que são superiores, né, estando naquela situação. Foi por isso que eu nunca tive vontade, particularmente, de seguir uma carreira ali, tipo, por concurso, cara. Se eu tivesse a oportunidade, né? Se eu tivesse a oportunidade de ter estabilizado ali como cabo na graduação, seria maravilhoso. Ia ficar na minha unidade e tudo mais, ia viver aquilo. Assim como eu vivi os 8 anos que eu fiquei lá. Mas eu digo assim, porra, ia estar ali, ia ser gratificante, cara. Não ia empurrar com a barriga, ia estar do mesmo jeito desde sempre, cara. Fazendo o que tinha que fazer, sempre. Até mais, né? Porque isso é exigido. Enfim. Mas são esses pontos que estão sendo batidos muito hoje em dia na internet. Entenderam? Minha visão de verdade, cara. De verdade mesmo. Você que vai se apresentar no período obrigatório, se apresentou, enfim. Cara, se você quer servir, para você ter uma experiência, para você ver como é que é, você vai ver muito na teoria. Isso é uma verdade. O pessoal critica o recruta, não sei o quê, zelador, auxiliar de serviços gerais, não sei o quê. Cara, como que em um ano você quer que os caras te preparem para várias coisas que você vai ter que viver dentro da caserna, cara, seguindo uma carreira, entre outras coisas? Porra, ninguém te conhece, ninguém sabe se você é bom ou não, se você é merecedor ou não. Os caras querem te testar, porque envolvem situações reais aí. O pessoal pode falar que não tem missão e não sei o quê, mas tem, cara. Envolve, porra, o cara tem que confiar em você e vice-versa. Como que em pouco tempo, você vai ver muito na teoria, cara. Você vai olhar, vai analisar, você vai ver o que um sargento faz, o que um tenente faz, enfim, praças e oficiais no geral, cada posto de graduação você vai ver, cara, o que a pessoa faz, o que ela exerce, o que precisa ser bom para estar ali, o que não precisa, entre outras coisas. Período de recruta, você, cara, vai ser limado do mesmo, cara. Então, você do período obrigatório, se você quer servir, vá, cara. Vá, não é perdido. O pessoal fala, é tempo perdido. Cara, às vezes você vai ficar o ano, ao invés de servir o quartel, você vai ficar um ano num outro serviço, cara. E você muitas vezes não vai ter corrido atrás de nada do mesmo jeito. Não é porque você está empregado aí fora que não vai ser perdido. Tem caras que ficou 8 anos numa empresa, não correu atrás de outra coisa, quando saiu de lá também não sabia o que fazer, cara. Então o pessoal fica falando muito de Forças Armadas, tempo perdido, tempo perdido. Você faz o seu tempo. Você faz o negócio ser produtivo. Você pode ficar 8 anos no quartel, 8 anos no serviço aí fora, se você não correr atrás, você tá fudido do mesmo jeito, cara. É isso que o pessoal não fala. Então, cara, quer, vá. Não quer, não vá. Hoje em dia é muito difícil quem serve obrigado, cara. Hoje em dia é muito difícil, cara. Na minha turma ali, talvez uns 3 ou 4 que serviram obrigados ali. E olhe lá, porque teve cara que queria servir e foi dispensado. Mas hoje em dia deve ser muito menos ainda, cara. Só fica quem quer. E aí, se você quiser continuar ali, cara, tipo, você gostou desse período obrigatório, você gostou, dá o gás para engajar, para fazer parte do efetivo profissional. Aí você vai ser mais respeitado, pelo menos mais do que da época que recruta. Vai ter missão de verdade, vai ter coisas, vai ter faxina, vai ter outras coisas, sim, tem, mas é muito menos do que quando recruta. E você vai estar ganhando seu dinheiro e você sabe que por um ano você está ali meio que garantido. E aí você vê o que você quer. Se fez um curso de cabo, consegue uma vaga. Se não fez, faz ali no ano de antigo. Apareceu a vaga promovido, melhora o salário, tal. Se você é solteiro, cara, você consegue ficar 8 anos ali, seja como soldado antigo. O que hoje em dia, cara, só se o cara quiser muito mesmo, cara. Pra mim, de verdade, pro cara ficar ali o período obrigatório ali, o período como temporário, só se for de cabo pra cima, cara. Soldado, hoje em dia, o cara consegue outros serviços aí fora, né? Que vão estar ganhando mais do que o soldado antigo. Mas se o cara gosta, tudo bem, continua. Eu não tiro o mérito, cara.
E aí, se você fez o curso de cabo e promovido a cabo, você consegue ficar o seu período, o restante do tempo ali como cabo, seja, se você quiser ficar mais um ano ou o restante do tempo que você tem. Se tua unidade tem a possibilidade de fazer o curso de sargento temporário, faz, já melhora o salário. Enfim, é isso no período obrigatório. Beleza? Não é segredo pra ninguém, cara, que não tem guerra, não tem essas coisas. Por quê? Por quê, cara, que os caras vão ficar tão treinando, entre outras coisas? Basicamente, cara, os sargentos ali, subtenentes, os caras trabalham em seção, é administrativo. Tirando os sargentos que tiram serviços ali, né, cara, o sargento de dia, comandante da guarda, entre outros, primeiros sargentos ali tirando adjunto, o subtenente trabalhando na reserva de material, esse pessoal vai estar mexendo muito com papel. Trabalho de escritório mesmo, muito administrativo. O cara, às vezes, é infantaria pura, queria estar treinando pelotão e tal, o cara vai enviado para uma sessão, cara. Oficiais, a mesma pegada. Talvez ali o segundo aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, que ficam ali com comandantes de pelotão, esses caras ainda têm um pouco mais de trabalho, não é só a parte administrativa papel, mas basicamente, na maioria, muitas vezes de capitão para cima, o cara vai ficar até se aposentar, é papel, cara. Tem uma missão ou outra, o cara participa de um campo ou outro, alguma coisa e tal, um curso ou outro que o cara faça, mas, cara, é totalmente administrativo. E, claro, não são todas as unidades, não tô generalizando, varia muito da unidade, mas na grande maioria vai ser desse jeito. E aí? Entendeu? É isso que os caras não analisam, ninguém fala sobre isso. E aí é claro que se torna maçante pro cara. Mas como eu disse, varia muito da unidade. Se o cara não gosta de estar ali só por um dinheiro, por uma estabilidade, cara, não vai. Se você não tem vontade de servir no período obrigatório, não vai, é simples. Para mim, valeu a pena, né? Se vale a pena ou não. Para mim, valeu a pena. Entrei no período de recruta, fiquei 1 ano, gostei, quis engajar. O país era outra realidade, tá? O salário era muito, não condizente, mas tinha mais valor naquela época do que hoje, tá? O dinheiro tinha mais valor naquela época do que hoje. Engajei, fiz o curso de cabo, fui promovido, tive oportunidade de ir para fora, participei de várias missões, trabalhava onde eu gostava, no canil, trabalhava com adestramentos. Cara, para mim foi maravilhoso. Consegui sustentar a família muito bem, ganhando aquilo, tal. Sacrifiquei tempo, fiquei longe de casa, tirei muito serviço, passei viradas de ano, Natal, lá no quartel, mas eu sabia que essa era a regra do jogo, que fazia parte. Eu não fui enganado, ninguém me iludiu. Eu sabia que no ano de recruta ia ser pau, cara. Muita faxina, muita corte de grama, pintando muita coisa, catando pinha, abrindo buraco, mas também cumprindo missão, cara. Tendo a oportunidade de conhecer pelo menos, mesmo que fossem 6, 7, 10 tiros ali, tinha oportunidade de dar tiro no primeiro ano, né? Porque nos anos posteriores, como antigo, como cabo, porra, eu enjoei de tanto dar tiro lá na unidade, mas isso é característica da Polícia do Exército, né? Isso principalmente no período para ir pro Haiti. Então, cara, para mim valeu muito. Conheci outras cidades, porra, fui para outro país, enfim, tive várias experiências que o dinheiro mesmo não pagaria, cara. Então, se vai valer a pena mesmo ou não, na verdade, no final das contas, fica aqui a mensagem. Não só para o quartel, mas para qualquer coisa na sua vida, se vai valer a pena é você que vai dizer ou não. Se valeu a pena é você que vai dizer ou não, tá? Mas decida por você. Simples assim. Decida por você. Muitas coisas você não vai ter que viver pelo que você ouviu, você vai ter que viver na prática, cara. Porque o que é bom para mim, muitas vezes não é bom para você e vice-versa. Cada um sabe a dor e o prazer de ser quem é. Jorlan Vieira, quem é da Maromba sabe. Grande abraço. Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Tamo junto. Valeu!